Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62, o seguinte: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu irmão, minha irmã, nós caminhamos por dias em que a fragilidade humana é constantemente exposta e severamente julgada. Nós vivemos sob o império dos tribunais virtuais e das cobranças implacáveis, onde o menor deslize é suficiente para que sejamos cancelados, rotulados e abandonados ao peso do nosso próprio fracasso. O medo de errar e a vergonha de não corresponder às expectativas geram em nós uma ansiedade crônica, empurrando-nos para o isolamento ou para a autoflagelação. Quando nós falhamos com aqueles que amamos, e principalmente quando falhamos com Deus, o primeiro instinto do nosso psiquismo é erguer barreiras de autodefesa ou nos afundar no pântano da culpa. Imagine, nós imaginamos que o olhar do Criador diante da nossa miséria é um feixe de luz inquisidor, pronto para nos expor, para nos punir e para nos excluir definitivamente de sua presença. No entanto, o Evangelho de Lucas nos conduz a uma noite muito fria e escura no pátio do sumo sacerdote, onde a anatomia do erro humano se encontra com a mais profunda psicologia da graça divina. É ali, no momento mais dramático da história de Simão Pedro, que descobrimos a força revolucionária do olhar terapêutico de nosso Senhor Jesus Cristo. Um olhar que não destrói o pecador, mas é um olhar que reconstrói a sua identidade a partir dos escombros da sua fragilidade. Para compreendermos a profundidade teológica desse instante, precisamos resgatar a trajetória de Pedro nas horas que antecederam o canto do galo, quando ele negou Jesus pela 3ª vez. Pedro não era um discípulo indiferente, não. Muito pelo contrário, o seu coração ardia de amor por Jesus. Ele era o homem dos discursos corajosos. Era aquele que havia declarado que daria sua própria vida pelo Mestre e que, mesmo que todos o abandonassem, ele permaneceria firme. Havia em Pedro uma autoconfiança muito robusta, uma certeza teológica de que a sua fidelidade era algo inabalável. Mas a noite da traição chegou com uma velocidade assustadora e o medo, essa emoção primitiva que paralisa a inteligência, tomou conta do discípulo de Jesus. Ao ser confrontado por uma simples criada ao redor da fogueira, a coragem de Pedro evaporou. O homem que havia puxado a espada lá no jardim do Getsemane agora gaguejava, jurava e amaldiçoava, repetindo por 3 vezes a frase que rasgaria a sua própria história. Ele declarava: Eu não o conheço. No exato momento em que a 3ª negação sai de seus lábios, o som estridente e melancólico de um galo corta o silêncio da madrugada. O galo não cantou apenas para anunciar o amanhecer físico, não. Ele cantou para decretar a falência espiritual do apóstolo Pedro. Ele havia caído no abismo do seu pior pesadelo. Tornou-se o traidor daquele a quem ele mais amava. E é exatamente nesse segundo de desespero, quando o chão de Pedro desaparece, que o texto bíblico registra um dos movimentos mais belos de toda a Escritura. O texto bíblico diz que, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Então, aquele ambiente estava carregado de dor. Jesus sendo humilhado, cuspido e agredido pelas autoridades religiosas, marchando a passos largos para a morte na cruz.
mesmo com as mãos atadas e o rosto ferido, a prioridade absoluta de Jesus naquele pátio não era a sua própria dor, não, mas a saúde emocional e espiritual do seu discípulo caído. Jesus vira-se para procurar Pedro. Imagine o impacto desse cruzamento de olhares naquele momento. Sob a ótica da neurociência e da psicologia da inteligência multifocal, o olhar de Jesus naquele momento poderia ter sido o golpe de misericórdia que destruiria o psiquismo de Pedro. Se Jesus tivesse olhado para ele com expressão de desprezo, com um semblante de "eu bem que te avisei", ou com os olhos inflamados de mágoa e reprovação, Pedro teria sido sepultado vivo pela fobia social e pelo remorso crônico que ele levaria na sua vida. Um olhar punitivo e acusatório de Cristo teria transformado o erro de Pedro em um trauma insuperável, empurrando-o para o mesmo destino trágico de Judas Iscariotes, o suicídio emocional e a autodestruição. Porém, o olhar de Jesus operava em uma frequência completamente diferente. Era o olhar terapêutico do arquiteto da mente. Não havia naquela expressão nenhuma gota de vingança, nenhuma cobrança moralista e nenhum desejo de humilhar o seu discípulo. Não. O olhar de Jesus foi um portal de acolhimento que invadiu a mente de Pedro, penetrando as camadas mais profundas da sua dor para realizar uma cirurgia de amor. Em vez de ativar as zonas de pânico e rejeição, aquele olhar de Jesus reabriu instantaneamente na memória de Pedro as janelas de afeto, os momentos em que caminharam sobre as águas, as palavras de vida eterna compartilhadas na Galileia e a promessa de que Jesus havia rogado por ele para que a sua fé não viesse desfalecer. Pois é, Jesus não olhou para Pedro para dizer o tamanho do seu pecado, mas para lembrá-lo do tamanho do amor que o sustentava. Foi um choque de realidade, um choque de consciência profundamente saudável, que desarmou as defesas do discípulo e o fez enxergar a verdade sobre si mesmo. Não para condená-lo, mas para libertá-lo da ilusão da sua própria força autossuficiente. E o resultado aconteceu. O resultado desse diagnóstico clínico do amor foi algo imediato. Pedro, saindo dali, o texto bíblico diz que ele chorou amargamente. Esse choro não foi o pranto do desespero de quem se sente rejeitado para sempre, mas foi o choro do arrependimento transformador. As lágrimas de Pedro lavaram o lixo da sua arrogância e limparam o entulho do seu orgulho ferido. Ele chorou porque percebeu que, embora tivesse negado o mestre não o havia negado. O olhar terapêutico de Jesus impediu que a culpa se transformasse, digamos, numa neurose e que o erro se tornasse uma sentença definitiva de morte. Jesus acolheu a miséria de Pedro antes mesmo que Pedro pudesse pedir perdão, mostrando que a graça de Deus sempre chega primeiro para pavimentar o caminho de volta para casa. Naquela noite, Pedro perdeu a sua reputação de homem infalível, mas ganhou uma cura psíquica e espiritual que o tornaria o líder maduro, manso e resiliente, capaz de sustentar a igreja primitiva. Esse episódio extraordinário nos revela a essência da teologia do olhar de Deus para a nossa própria vida. Muitas vezes, quando nós olhamos para as nossas fraquezas, para as nossas promessas quebradas e não cumpridas, para os nossos pecados ocultos, nós somos propensos a projetarmos em Deus os nossos próprios traços humanos de crueldade e de retaliação.
Nós achamos que Deus está nos vigiando do céu com um olhar de detetive, anotando as nossas falhas para nos punir na primeira oportunidade. Mas a verdade revelada em Lucas é que o olhar de Deus para a nossa miséria é sempre focado na nossa restauração e nunca na vingança. Quando nós caímos, Deus não se afasta com nojo de nós. Pelo contrário, Ele se aproxima com compaixão. Ele não olha para o que nós somos no momento da queda, mas para aquilo que nós podemos nos tornar quando somos tocados pela sua misericórdia. O olhar terapêutico do Pai não gera fobia em nós, não gera medo de sermos punidos, não gera o constrangimento bendito de sabermos que somos gera o constrangimento bendito de sabermos que somos profundamente amados, apesar de quem nós somos. Portanto, meu irmão, minha irmã, trazer essa mensagem para o centro do nosso devocional de hoje é um convite urgente para que eu e você mudemos a forma como gerenciamos os nossos próprios erros e a forma como enxergamos o caráter de Deus. Talvez você tenha começado a assistir esse devocional de hoje, carregando o peso de uma noite escura na sua alma, sentindo o eco de um galo cantando na sua consciência por causa de escolhas equivocadas, decisões erradas, palavras mal colocadas ou atitudes que envergonharam a sua fé. A culpa pode estar tentando paralisar a sua inteligência, dizendo para você que não tem mais jeito e que o seu passado anulou o seu futuro. Se esse for o seu estado atual, olhe para o pátio de Lucas. Sinta, nesse exato momento, o olhar de Jesus cruzando com o seu. Deixe que esse olhar terapêutico invada os seus pensamentos agora, nesse momento. Não fuja dele. Não se esconda atrás das fogueiras das ilusões humanas e não permita que o remorso venha destruir a sua saúde mental e espiritual. Permita que o olhar de Cristo reabra as suas memórias de afeto e lembre você de quem Ele é. Ele é o Deus que perdoa, que limpa o lixo emocional e que restaura os quebrantados de coração. Deixe que as suas lágrimas corram se for necessário, pois o choro do arrependimento é o início da faxina que o Espírito Santo faz no nosso homem interior. E entenda de uma vez por todas que o Senhor não quer a sua destruição. Não. Pelo contrário, Ele quer a sua restauração. Ele não veio para cobrar a sua perfeição, mas para oferecer a sua graça. Que o olhar acolhedor de Jesus desarme hoje todas as suas janelas de culpa, cure os seus traumas mais profundos e devolva a você a dignidade de caminhar sempre de cabeça erguida. Porque você não é o seu pior erro. Você é aquele a quem Jesus procura com os olhos para dizer que a história não termina na negação, mas no recomeço de uma vida inteiramente transformada pelo amor. Deixe-se guiar por esse olhar e caminhe na paz daqueles que foram achados, compreendidos e salvos pela maravilhosa graça de Deus. Pensemos nisso, no amor de Cristo